Uma boa noite a todos. Vamos dar início com as nossas atividades da noite, com o estudo da Gênesis de Kardec. A gente está no capítulo 6, no item 32. Vamos então dar início com uma mensagem, depois a gente faz a prece. Seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana a nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se de quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo, porque nos enganamos a nós mesmos. Então essa foi a mensagem de Carlos Torres Pastorino. Vamos então fazer nossa prece, convidamos a todos, vamos elevar nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao alto, rogando a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, e a nossa família espiritual aqui que nos abençoa, nos ilumina, sob a tutela do nosso Pai espiritual, nosso Pai Francisco, que possa o nosso mentor amigo responsável por essas atividades da noite nos inspirar para que a gente possa ter um bom entendimento e um bom estudo nesta noite. Neste clima de paz, de harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, aos vizinhos, a todo o bairro, abençoando a todos que estão nos seus lares, que possam vibrar positivamente conosco para receber o amparo. Então, muito obrigado, Senhor, e damos início, então, com as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos retomar no item 32, o subtítulo A Via Láctea. Então, a gente tinha visto no encontro passado, a gente viu sobre os cometas, né? Então aqui a gente estudando de um modo bem, novamente a gente enfatiza, estudando de um modo bem superficial esses estudos aqui dessa parte de astronomia geral, porque é a parte científica. E aí, como a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, ela anda junto com a parte científica. E aqui a astronomia não é astronomia espírita, né? Então é astronomia científica. Então a gente pode, quem quiser pegar e se aprofundar mais, aí faça suas pesquisas lá no Google, lá, e aí pode se aprofundar, né? E aqui tem as notas de rodapé que nos ajudam, trazendo para os dias de hoje. E aí então vamos fazer a leitura. Então vamos fazer a leitura do item 32. A Via Láctea. Durante as belas noites estreladas e sem lua, qualquer um de nós pode observar essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra, e que os antigos, em razão da sua aparência leitosa, denominam a Via Láctea. Essa faixa difusa tem sido longamente explorada pelo olho do telescópio nos tempos modernos, e essa estrada de poeira de ouro, ou esse regato de leite da antiga mitologia, transformou-se em um vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e revelaram lá onde o olhar errante percebia apenas uma fraca luminosidade, milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que aquele que nos ilumina. Então a Via Láctea é, como diz aqui, o próprio nome diz, né, por ser esbranquiçado, de aparência leitosa. Então é uma via, né,
via leite, né? Via uma estrada de leite, Via Láctea. E aí então tem vários milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que aquele que nos ilumina, né? Então essa é a Via Láctea. No item 33, com efeito, a Via Láctea é uma campina semeada de flores solares ou planetárias, que brilham na sua imensa extensão. Nosso Sol e todos os astros que o acompanham fazem parte desses globos radiosos que formam a Via Láctea. Porém, apesar de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e à grandeza do seu império, ele só ocupa uma posição inapreciável nessa vasta criação. Estima-se em 30 milhões o número de sóis semelhante ao nosso, que gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. E aqui diz então que tem em torno de o valor aqui de estrelas, ó. Vamos ver aqui, me perdi aqui. Estima-se em 30 milhões. Hoje já isso naquela época de Kardec, né? Ele tinha essa visão de 30 milhões, mas hoje já conseguiram, a ciência já conseguiu bilhões, né? Quantos ele é mais ou menos? De quê? De estrelas? É. De estrelas eu não sei. De planetas. Em cada galáxia, aproximadamente 100 milhões de estrelas. Sendo que tem 200 bilhões de galáxias que o Hubble conseguiu alcançar. E aqui para a época de Kardec, aqui 30 milhões, ó, o número de sóis. Aí tem uma nota 71 de rodapé e 72, ó. Mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas. Nota do autor nota de Kardec. O espírito Galileu utilizou-se de um parâmetro que nos dias de hoje é conhecido como unidade astronômica, que é a distância média da Terra ao Sol, equivalendo a 149,6 milhões de quilômetros. Assim sendo, teríamos exatamente 100 mil, né, 100 mil A para o afastamento entre as estrelas. Estudos atuais indicam que a estrela mais próxima do Sol é Próxima Centauri, a 4,2 anos-luz. A nossa vizinhança inclui estrelas a até 46 anos-luz de distância da Terra, como por exemplo o sistema triestelar Alpha Centauri, 4,3 anos-luz, Sirius, 8,6 anos-luz, a estrela mais brilhante do céu, Arcturus, 36 anos-luz, de cor vermelha alaranjada. A incrivelmente branca Vega, 26 anos-luz. E a amarela Capella, 42 anos-luz do nosso sistema solar. Então é a nota dos revisores. No rodapé 72, de acordo com os conhecimentos atuais, a nossa galáxia, conhecida como Via Láctea, ou simplesmente a galáxia, é do tipo espiral, com um denso bojo central, cercado por 4 braços espiralando para fora, contidos num halo maior e menos denso. Não podemos observar a forma espiral, porque o sistema solar está em um dos braços espirais. O braço de Órion
também denominado braço local. Da nossa posição, o centro da galáxia está completamente encoberto por nuvens de poeira. O bojo central da galáxia é relativamente pequeno, denso e esférico, contendo principalmente estrelas mais velhas, vermelhas e amarelas. O halo é a região de menor densidade, na qual estão situadas as estrelas mais velhas. Algumas dessas estrelas podem ser tão velhas como a própria galáxia, possivelmente 15 bilhões de anos. Os braços espirais contêm principalmente estrelas azuis, quentes e jovens, assim como nebulosas, nuvens de poeira e gás no interior das quais estão nascendo estrelas. A galáxia é enorme, tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, abrigando um número que varia de acordo com as diversas correntes, entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Em comparação, o sistema solar parece pequeno. Tem cerca de 12 horas-luz de diâmetro. Toda a galáxia gira no espaço, sendo que as estrelas interiores se deslocam mais rápido que as exteriores. O Sol, que está a cerca de 2/3 do centro, completa uma volta ao redor da galáxia, a cada 220 milhões de anos. Então aqui a gente estava se questionando quantos anos, né? Quantas estrelas tem na galáxia. Aqui diz entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Então essa nota de rodapé já traz para os dias atuais, né? Atualização. E a galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, hein? E abrigando então essas 200 e 400 bilhões de estrelas. E aí então ele diz, né, que essa galáxia, essa Via Láctea, ela é em forma de espiral, né, fica girando, né, em forma espiral. Então, como a gente estudou na aula passada, que ele vai, essa nebulosa, então, que vai formando mais estrelas, né? Esses braços que giram. Viu? Aqui na nota dos revisores atual, eles trazem aqui a galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, abrigando um número que varia de acordo com as diversas correntes, entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Por isso que é bom essas notas, né? Vamos para o item 34. Com esse cálculo aproximado, pode-se imaginar a extensão dessa região sideral. Se a relação que une o nosso sistema planetário à universalidade dos sistemas que ela contém, pode-se igualmente avaliar a exiguidade do sistema solar e com muito mais razão do nada, que é a nossa pequenina Terra. O que seria então se considerássemos os seres que a povoam? Digo nada, porque as nossas considerações não se aplicam somente à extensão material física dos corpos que estudamos. Isso seria pouco. Me perdi, continue, por favor. Mas também, sobretudo, ao estado moral de habitação desses mundos e ao grau que ocupam na hierarquia universal dos seres. Ali a criação se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando em torno de todo o mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam de todas as partes, as manifestações da vida e da inteligência. Então aqui está dizendo, né, que tudo que é criado, né, a majestade, o Deus criando, né, e propagando
vários tipos de seres, né, que vivem, vários tipos de inteligência que vivem nessas galáxias, né, nesse universo. Boa noite a todos aí que estão participando conosco, a nossa irmã Fábio. Seja bem-vinda. Então vamos aqui agora para o item 35. Dessa forma, conhece-se a posição ocupada pelo nosso Sol ou pela Terra no mundo das estrelas. Essas considerações ainda ganharão maior peso se refletirmos sobre a situação da própria Via Láctea, que, na imensidão das criações siderais, não representa mais do que um ponto insensível e inapreciável, vista de longe, uma vez que ela não é mais que uma nebulosa estelar, como as que existiam há milhões no espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que as outras, é pela única razão de que ela nos rodeia e se desenvolve em toda a extensão sobre os nossos olhos, enquanto que outras, perdidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. Pode ler aquele 36 aí. Ora, sabendo-se que a Terra não é nada ou quase nada no Sistema Solar, que este também não é nada ou quase nada na Via Láctea, que esta por sua vez não é nada ou quase nada na universalidade das galáxias, e que esta própria universalidade é bem pouca coisa dentro do imenso infinito, começaremos a compreender o que é o globo terrestre. Nada, né? Nós somos um nada, né? Com tanta gente, misericórdia. Imagina a gente vendo aqueles números ali, né? 200, 400 bilhões de estrelas. E nós aqui no nosso sistema solar, nós somos o nosso próprio Sol, que é de quinta grandeza. Então tem outros sóis que são muitas vezes muito maior que o nosso Sol aqui do nosso sistema. E tem sistemas que tem Sol que cabe 1000 sóis do nosso dentro de um, para ter uma ideia, né? E a nossa Terra, que é um dos menores aqui também do nosso sistema solar, né? Então nós somos bem, né, um cisco, como diz o Chico, né? Então esse é um pouco do nosso Via Láctea, né? Falando o que tem na Via Láctea, né? Mais ou menos ali os números mais ou menos que a gente se tem hoje, né? E que esses números vão mudando conforme a evolução, a tecnologia vai se aprimorando, vai observando mais novidades, né? E antigamente a gente para pensar, os cientistas, quando eles ficavam naquelas lunetas lá, ficava de olho, né, espiando aquilo, cuidando lá o universo, os planetas. E aí hoje a gente vê que não é bem assim, né? Que a gente hoje a tecnologia que tem já permite por exemplo, ficar filmando ali, né? Do telescópio, né? Passando para o computador, e eles vão então pelo computador, eles vão então fazendo esses estudos, né? Então já é outra tecnologia. Então é isso, agora vamos então para outro subtítulo, as estrelas fixas, o item 37. Vai? Pode ler. As estrelas denominadas finas, estou dando ali para ligar o... Já calma, querido. Ah, tá.
As estrelas denominadas fixas e que constelam os 2 hemisférios do firmamento não estão afastadas, como geralmente se supõe, de qualquer influência gravitacional. Ao contrário, todas elas pertencem ao mesmo agrupamento de astros estelares. Este agrupamento não é outro senão a grande nebulosa da qual fazemos parte, cujo plano equatorial, projetado no céu, recebe o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal os reúne em uma mesma família. Então aqui, por exemplo, o nosso sistema solar, as estrelas ficam sempre girando ali, né? Dentro da lei de gravidade, ele vai ficar em órbita, dentro daquele sistema ali girando, né? E a gente já dá para perceber também que na verdade aqui diz estrelas fixas, mas que não são fixas, né? Elas não ficam fixas num ponto como achava antigamente, que nem nos estudos que a gente estava fazendo lá no início lá. Que eles achavam que as estrelas eram pregadas numa abóboda, né? Como se fosse uma cúpula, né? Daí as estrelas ficavam coladas lá em cima. Na verdade não, né? Então eles não ficam parados. Aqui diz estrelas fixas, mas não, né? Então vamos pro 38. Acabei de fazer uma descoberta científica. O ventilador corta o sinal da internet. Não sabia, rapaz. Vê que interessante. Tava aquele embaralhadinho, né? E aí eu desliguei e fiquei cuidando da imagem ali. Aí depois que eu desliguei o ventilador, a imagem ficou boa. Tu vê que interessante. Não sabia, né? Porque, então de repente ele joga, atrapalha as ondas, então. Eu acho. Interfere. Então, retomando o item 38. Entre esses diversos sóis, a maioria está, como o nosso, cerca de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida no nosso sistema planetário. Uns, como Sírio, são milhares de vezes mais magníficos em tamanho e riquezas que o nosso. E o papel que eles desempenham no universo é muito mais importante. Do mesmo modo, são cercados por planetas em grande número e superiores aos nossos. Outros são muito diferentes por suas funções astrais. É assim que um certo número desses sóis, verdadeiros gênios da ordem sideral, são acompanhados pelos seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários, aos quais a natureza deu funções inteiramente diversas das que cabem ao nosso Sol. Lá, os anos não são medidos pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos, iluminados por dupla luz, receberam a partilha condições de existência inimagináveis para os que ainda não saíram deste pequenino mundo terrestre. Terminou, falta um pedaço. Outros sem cortejo, privados de planetas, receberão as melhores condições de habilidade que foram dadas a algum deles. As leis da natureza são diversificadas na sua imensidade. E se a unidade é a grande palavra do universo, a variedade infinita é o seu eterno atributo. Então esse sistema binário, para ter uma ideia, então tem sistemas que tem 2 sóis, né? Tem 2 sóis e lá muda tudo, né? Lá muda tudo, os dias, os anos, não é a mesma contagem que o nosso, né?
porque sendo que eles são iluminados por uma dupla luz, né? Então é bem diferente lá a contagem do tempo, né? Porque aqui a gente tem um sol, então é esse sol que vai coordenar, né, os dias, a noite, né? As horas do dia, né? A gente tem um tipo de contagem. E nesses sistemas binários aí que tem 2 sóis, aí já muda, né? Aí é outro tipo de contagem, né? Mas é a título de curiosidade, né? Saber que tem sistemas que não tem só um sol, que tem 2, né? Então para nós é uma coisa que a gente não tem como imaginar o que se passa, né? Como seria, né? Com 2 sóis, né? Então vamos para o 39. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e dos seus sistemas, apesar das distâncias incomensuráveis que as separam, todas pertencem à mesma nebulosa estelar, galáxia, que o olhar dos mais potentes telescópios mal consegue atravessar e que apenas as concepções mais ousadas da imaginação conseguem avaliar. Galáxia que, entretanto, é simplesmente uma unidade de conjunto das galáxias que compõem o mundo astral. Então tem uma nota 773. Até recentemente não possuímos os instrumentos necessários para estudar o cosmos na sua plenitude. Hoje, com sofisticados telescópios, satélites artificiais e receptores, podemos estudar a história e a geografia do universo. O universo é formado por galáxias, bilhões delas. As menores contêm cerca de 100.000 estrelas. Olha só, as menores contêm cerca de 100.000 estrelas, né? E as maiores podem conter mais de 3 trilhões. Hoje em dia, os astrônomos estimam que haja 100 bilhões de galáxias. Viu? As notas é bom, né? Que traz mais atualizado, né? Cada uma com 100 bilhões de estrelas. Números assombrosos. As galáxias não estão espalhadas desordenadamente, mas organizadas em aglomerados, de aglomerados de galáxias, os superaglomerados ou nuvens, e esses superaglomerados não preenchem o universo. Há imensos espaços vazios entre eles. Quando olhamos para as galáxias distantes, vemos que estão se afastando uma das outras. O universo está se expandindo. Se pudéssemos retroceder no tempo, veríamos as galáxias se aproximando. E, segundo acreditam os astrônomos, descobriríamos que o nosso universo teve um início definido. Essa teoria, a mais aceita pela ciência nos dias de hoje, é conhecida pelo nome de teoria do Big Bang, a teoria da grande explosão, nota dos revisores. Então aqui a gente vê números assombrosos, né? E ainda há muitos espaços vazios ainda entre eles, né? Para ter uma ideia. E elas estão se afastando, também estão observando que estão se afastando uma das outras, ó. Tu vê, né? Olha, ele fala dos 100 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas. Isso quando eles fizeram esse livro aí, né? Qual? Isso quando eles fizeram esse livro aí, eles têm esses dados, né? Conforme o filósofo e professor Mário Cortella, são 100 bilhões de galáxias, com 100 milhões de planetas. 100 bilhões de galáxias. E aqui tem... Não, são 200 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas. Aqui de 100 bilhões, ó. Foi o que eu disse. Esse ele é de... Vamos ver se o Mário Cortella falou agora, né? Esse livro aqui é da primeira edição da CELT.
É de 2003. Então vejo que é atual, mas nem tão atual, né? Vê como já muda, né? 2003 já são 16 anos, né? 16, então 16 anos já muda bastante coisa, né? Os números, né? Aí imagina no tempo de Kardec, como a gente viu aqui, né? De milhões passou para bilhões. Então muda muito, né? Que daí de Kardec para cá já são 160 anos, né? Aí deu menos, em torno de 150 para menos, né? Quando esse livro foi lançado. Então vejo como vai mudando, né, os números, né? É bem interessante. Então vamos para o 40. As estrelas chamadas fixas não estão imóveis no espaço. As constelações que têm figuras na abóbada do firmamento não são criações simbólicas reais. A distância em que se encontram da Terra e a perspectiva sobre a qual se observa o universo a partir desse ponto são as duas causas dessa ilusão de ótica. E outra coisa interessante que a gente estava vendo aqui, ó, se por exemplo a estrela ali que estava falando ali, que é a mais próxima, né, que dá 4,2, a próxima estrela daqui do nosso sistema é a Centauri, a 4,2 anos-luz. Imagina 4,2 anos, 4 anos para chegar lá na velocidade da luz, né? Que são 300 mil quilômetros por segundo. Vai levar 4,2 anos. Aí uma coisa bem assim que muitos não vão gostar muito, né? A respeito disso, a astrologia, que a astrologia muitos acreditam nos signos, né? E aí se tu parar para pensar assim, poxa, mas as estrelas estão tão distantes daqui e eles formam o zodíaco conforme as estrelas, né? Que dá os formatos lá, os nomes que eles deram. E como é que uma estrela tão longe, anos-luz daqui da Terra, vai influenciar um ser, né? Aí é uma coisa assim que fica bem pra gente pensar um pouco nisso, né? Como que ele vai influenciar moralmente? Na verdade, tu teria que estudar sobre isso, né? Para te poder entender. A gente não pode falar sobre o que tu não tem conhecimento. Eu tô dizendo assim a título de querer saber, né? Para pensar, de curiosidade, né? Pode estudar. Daí a gente tem que ver sobre isso, porque é uma coisa interessante que muitos acreditam, né? Falam dos signos, mas daí a gente vendo esses números aqui, a gente pensa, né? Poxa, mas como é que pode? Ele vai influenciar tão longe, né, da gente, né? A Lua influencia a Terra inteira. A Lua sim, né? Então. Mas a gente diz no sentido do zodíaco, né? Dos astros que estão a anos-luz da Terra, né? Imagina, tem que viajar anos na velocidade da luz para conseguir chegar lá. É bem interessante, né? Aí fica para pesquisar quem quiser, né? Saber mais sobre isso, como é que se dá essa influência, né? Vamos pro 41. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada encontram-se em um mesmo aglomerado cósmico. Em uma mesma galáxia, a que chamam Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros não tenham cada qual o seu movimento próprio de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em parte alguma. Eles são regidos pelas leis universais da gravitação e giram no espaço sob a impulsão incessante dessa imensa força. Não giram seguindo rotas traçadas pelo acaso, mas seguindo órbitas fechadas, em cujo centro se encontra um astro superior. Para tornar as minhas palavras mais compreensíveis, por meio de um exemplo, falarei especialmente do vosso Sol. Aí ali tem uma nota de rodapé, 74.
Cumpre observar que muitos dos pontos luminosos que cintilam no céu não são estrelas da nossa Via Láctea, mas sim outras das bilhões de galáxias que existem no nosso universo. Conforme colocado a nota anterior, a 2,4 milhões de anos-luz de distância, a galáxia de Andrômeda é o objeto mais distante, visível a olho nu. É a maior galáxia do grupo local, que contém cerca de 30 galáxias, provavelmente 3 espirais, 13 irregulares e 15 elípticas, e com um número estimado de 400 bilhões de estrelas, uma das maiores espirais conhecidas. Aí tem umas fotos aí para quem tem o livro, né? Tem umas fotos para mostrar. As galáxias do nosso canto do universo reúnem-se em 2 grupos principais. Um em torno da galáxia de Andrômeda e o outro ao redor da Via Láctea, galáxias mais massivas e, consequentemente, com um campo gravitacional mais intenso. O grupo local, que se estende por uma área de quase 5 milhões de anos-luz de diâmetro, é apenas um entre os milhares de aglomerados descobertos pelos astrônomos. Esses aglomerados, por sua vez, unem-se em grupos irregulares, os superaglomerados, as maiores estruturas de matéria do universo, estendendo-se por centenas de milhões de anos-luz. O grupo local é parte do superaglomerado local, que tem o seu centro no aglomerado de Virgo. Nota dos revisores. Então aqui, né? Aqui tem essa galáxia, conforme colocado, a 2,4 milhões de anos-luz de distância. A galáxia de Andrômeda é o objeto mais distante e visível a olho nu. Então a gente pode enxergar, ó, ela daqui a olho nu, viu que interessante? A olho nu, que a gente vai ver, ó. Aí tem, é a maior galáxia do grupo local, que contém cerca de 30 galáxias, ó, e com um número estimado de 400 bilhões de estrelas. Então deve ser a gente olhando para o céu num dia límpido, aí a gente vai ver várias estrelas brilhando, aí de repente a gente está olhando para ela, né? Aqui tá dizendo que a gente vê a olho nu, né? Então vamos para o 42. Pelas observações mais recentes, sabe-se que ele não é fixo nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia. Está falando do Sol, né? Mas que se desloca pelo espaço, arrastando com ele o seu vasto sistema de planetas, satélites e cometas. Ora, essa marcha não é acidental e ele não vai errante nos espaços infinitos, extraviar seus filhos e seus súditos, longe das regiões que lhes são destinadas. Não, sua órbita é medida e, juntamente com outros sóis da mesma ordem que ele, igualmente rodeados de um certo número de mundos habitados, ele gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, translação, como os 2 sóis que o acompanham, é imperceptível às observações anuais, porque muitos períodos seculares seriam suficientes apenas para marcar um desses anos astrais. Continua? É isso aí. Sol central, que
que acabamos de falar também é um globo secundário em relação a outro ainda mais importante, em torno do qual ele perpetua uma marcha lenta e mesurada, juntamente com outros sóis da mesma ordem. Poderíamos constatar esta subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que a nossa imaginação ficasse cansada de escalar uma tal hierarquia. Porque, não nos esqueçamos, pode-se contar em números inteiros uma trintena de milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros, como rodas gigantescas de uma imensa engrenagem. Imagina como tudo é perfeito, como Deus cria, né? Está sempre criando, né? Como Ele diz, né? Como Jesus diz, meu Pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. Então por isso que muda muito, né? Imagina, se Ele não está sempre trabalhando, o universo é infinito, não para essa espiral. Imagina de quanto em quanto tempo, assim, para nós, né? No nosso tempo, quanto já apareceu de coisa que a gente não sabe, né? Quantos planetas ele já criou, sistemas, vai criando. E ele não fica parado, como dizem, não é uma estrela fixa. Não fica parado. Aqui tem uma nota de rodapé 75. E outra coisa interessante também, que é tudo tão perfeito que eles não ficam parados e eles não se colidem, né? Vê a perfeição de tudo no seu lugar, né? Cada sistema vai ter o seu sistema gravitacional e aí eles vão estar se movimentando, mas nunca sem nenhum colidir com o outro, né? Imagina, daí ia ser uma destruição, né? Veja a harmonia que tem tudo isso, né? Tem que ter uma harmonia no universo. Aí tem uma nota de rodapé 75, ó. Conforme já citamos, com os meios de observação atuais, a ciência atribui à nossa cidade estelar, a Via Láctea, uma assombrosa quantidade de estrelas, que varia de acordo com as diversas estimativas, de 200 a 400 bilhões de sóis, nota dos revisores. Uma estimativa, né? Hoje já pode ser mais, né? O número, né? Uma boa noite, entrou também a nossa irmã Luciana Rocha, seja bem-vinda, tá? Participe, faça suas perguntas aí, pode perguntar, porque a gente aqui está acompanhando essa obra aqui e está fazendo de um modo bem, né, superficial, a gente está lendo, comentando um pouco, já tem as notas, porque esse aqui não é o nosso objetivo principal, né? Não é essa obra o objetivo? Não, eu digo essa parte da astronomia geral, né? Que não é o nosso objetivo principal, né? Então quem gosta, tem muita gente que gosta dessa parte científica da astronomia, daí procura se aperfeiçoar mais, né? Procura pesquisar lá mais, estudar, se quiser se aprofundar, né? É que nem eu diz aqui são o Galileu que está trazendo para nós as informações, isso em 1860 e essa mensagem aqui provavelmente foi antes de 68, né, da obra Gênesis, que ele trouxe essa informação mediúnica. E aí já passou então 160 anos, então muita coisa já mudou, né? As informações, os números. Então concluiu 44, né? Não. Não concluiu? Falta 44. Ah, tá. Esses astros, em números incontáveis, vivem cada um de uma vida solidária. Da mesma forma que nada está isolado na organização do nosso pequeno mundo terrestre, assim também o universo incomensurável, nada se encontra isolado. Esses sistemas de sistemas pareceriam de longe, ao olhar investigador do filósofo, que pudesse abranger o quadro desenvolvido pelo espaço e pelo tempo.
uma poeira de pérolas douradas levantada em turbilhões pelo sopro divino que faz voar os mundos siderais nos céus como os grãos de areia do deserto. Nada de imobilidade, nada de silêncio, nada de noite. O grande espetáculo que então se descortinaria diante dos nossos olhos seria a criação real, imensa e plena, de vida etérea que o olhar infinito do Criador abrange no seu ilimitado conjunto. Entretanto, até aqui, temos falado de uma única galáxia, seus milhões de sóis e seus milhões de mundos habitados formam apenas, conforme já dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. Imagina, né? Nossa visão então é muito limitada ainda, né? A gente tem uma visão como se estivesse numa ilha e o universo é como se a gente estivesse numa ilha deserta e tem aquele mar que a gente não sabe o que tem, né? A gente não consegue enxergar o quanto de coisas que tem, né? Como no universo, né? O quanto de planetas, né? De sóis, de estrelas, de uma imensidão, né? Infinita. Então vamos para outro subtítulo, os desertos do espaço, item 45. Então agora a gente vai ver aquela parte que comenta lá que tem bastante partes ali desertas, né, no universo. Um imenso deserto sem limites estende-se além do aglomerado de estrelas de que se acabamos de falar e o envolve. Solidões sucedem as solidões e incomensuráveis planícies de vácuo se estendem ao longe. As concentrações de matéria cósmica encontram-se isoladas no espaço como ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Se quiséssemos de alguma forma calcular a enorme distância que separa o aglomerado de estrelas do qual fazemos parte dos aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares são raras e estão espalhadas no vasto oceano dos céus, e que a extensão que as separa uma das outras é incomparavelmente maior que aquela que mede suas próprias dimensões. Ora, como já vimos, a nebulosa estelar, galáxia, mede em números inteiros 1000 vezes a distância para estas estrelas mais próximas. Tomando-se essa distância como unidade, ou seja, uns 600 mil trilhões de quilômetros, a distância que se estende entre as galáxias, sendo muito maior, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Só a imaginação em suas concepções mais elevadas é capaz de transpor tão prodigiosa imensidão. Essas solidões mudas e desprovidas de qualquer sinal de vida e de encarar, de certo modo, a ideia dessa infinidade relativa. Então imagina as distâncias que tem, né, de uma galáxia ali para outra, a medida é aquele espaço, né, 1000 vezes a distância de uma estrela para outra. Então todos são esses desertos do espaço, né, essas partes vazias que ainda tem, tu vê como tem vaga ainda, né, tem bastante área vazia ainda, hein? Para nós ver. Aí lá antes tinha uma nota de rodapé, 76 e depois 77. 76. No texto original, o Espírito Galileu refere-se a 100 mil trilhões de léguas para o comprimento da nossa galáxia. Então eles já trouxeram para facilitar para lá para os dias de hoje, né? Que na época de Kardec era medida em léguas, né? Então eles já trouxeram para quilômetros, né? Facilita para nós, né?
o entendimento. Como uma légua corresponde a 6 quilômetros, eles fizeram então a conversão para esta unidade, mas em voga nos dias de hoje. De todo modo, segundo as observações mais recentes, a nossa galáxia, a Via Láctea, é um imenso aglomerado de estrelas, espiralado, com 100 mil anos-luz de diâmetro, para se ter uma ideia aproximada do gigantismo dessa distância. Se fosse possível atravessá-la em um avião de carreira a jato moderno, levaríamos 100 bilhões de anos para fazê-lo. Então é uma medida assim que é incomensurável. Imagina, se nós fôssemos para atravessar nossa galáxia de avião moderno, um jato, nós ia levar 100 bilhões de anos para fazer isso. Para ter uma ideia, né? E pensar que a nossa galáxia é apenas uma entre bilhões de galáxias que a ciência estima existir no nosso universo, algumas das quais milhares de vezes maiores do que a nossa ainda. Então é uma coisa assim que é incrível, né? É a título de curiosidade para nós ter uma noção, esse estudo aqui, do que é o universo, né? Quando a gente fala de universo, a gente não tem noção do que a gente está falando, né? Então a gente só, normalmente nos estudos, a gente sabe, o universo é infinito, Deus está sempre criando. Mas aqui nos mostra em detalhes nesse estudo, assim, mostrando mais, mas o que é essa infinidade, o que é os números, mais ou menos, né? O que a gente consegue, a ciência consegue buscar hoje, né? Trazer para nós, né? E aquilo que ainda ela não conhece, que ainda vai trazer. Os 77 estudos atuais confirmam a comunicação do espírito Galileu em relação aos desertos do espaço. A mais recente, baseada na análise das observações efetuadas pelos telescópios e radiotelescópios modernos, indicam que as galáxias se agrupam em superaglomerados, que podem atingir dimensões da ordem de 1 bilhão de anos-luz, separados entre si por imensos espaços vazios, da ordem de 150 a 200 milhões de anos-luz. O superaglomerado local, centrado no aglomerado de galáxias de Virgo, do qual faz parte o grupo local, que contém a nossa galáxia, a Via Láctea, estende-se por uma distância de 100 milhões de anos-luz. Nota dos revisores. Então é uma coisa absurda, né? Então a gente vai lá para 46, né? Entretanto, esse deserto celeste que envolve nosso espaço sideral e que parece se estender com os confins recuados do nosso mundo astral, é abrangido pela visão e pelo poder infinito do Altíssimo, que muito além dos céus, dos nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. São as obras de Deus, né? 47. Com efeito, além dessas vastas solidões, rebrilham mundos em suas magnificências, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos, esplêndidos oásis vagam no éter límpido, renovando incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Lá se estendem os longínquos agregados de substância cósmica, que o olhar profundo do telescópio entrevê através das regiões transparentes do nosso céu, aos quais se deu o nome de nebulosas irresolúveis, e que vos parecem ligeiras nuvens de poeira branca, perdidas em um ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e se desenvolvem novos mundos, cujas condições, variadas e estranhas em relação àquelas que são inerentes ao vosso mundo, lhes conferem uma vida que as vossas concepções não podem imaginar.
nem vossos estudos podem confirmar. É lá que resplandece em toda a sua plenitude o poder do Criador. Para aquele que vem das regiões ocupadas pelo vosso sistema, outras leis ali estão em ação, cujas forças regem as manifestações da vida, e os novos caminhos que seguimos nessas regiões estranhas nos abrem perspectivas desconhecidas. Então novos mundos vão sendo criados, novas galáxias, né? E aí então, através dessa poeira branca, como diz ali, né? Essa nuvem vai dando formação para mais regiões, né? E sempre regido por leis, né? Cada sistema vai ter suas leis para cada planeta, para cada orbe, e vai ter um sistema gravitacional também para cada sistema, né? E a gente sabe, né, que vai haver manifestações de vida em novos planetas que a gente não sabe, né? Não tem como saber, né? Que nem os relatos que a gente tem de Marte, né? Que a gente, né, Kardec diz que Marte não era mais evoluído que a Terra. Aí a Maria, a mãe do Chico, Maria, o João de Deus, né? Que ela traz lá informações que Marte é mais evoluído, né? Emmanuel também traz no livro Cartas de uma Morta. A mãe do Chico traz informações de Marte. Então é uma questão de, lá no tempo de Kardec era uma questão de curiosidade, era a informação que ele tinha, né? Ele não quis se aprofundar muito, né? E hoje a gente sabe, né, que Kardec não poderia pesquisar tudo, saber tudo, a gente não tem como, né, como criticar nada, porque ele tinha muito trabalho na época e aí então por isso tem as obras subsidiárias idôneas que vão dando continuidade, né? Vão trazendo novas informações, novos estudos que Kardec não pôde ter, ele não conseguiu se aprofundar em tudo, né? Aí então vem os continuadores, né? Os pesquisadores aí trazendo, né, novas ideias, novos estudos, trazendo aquilo que a gente não conseguiu perceber ainda. Como a gente já disse, né, só o Chico tem mais de 400 obras para se ler. Nenhum de nós vai ler 400 obras, nunca. Não sei, dizem que tem 507 obras, né? Uns dizem que é 457. Aí fica aí, né? Fica entre isso aí, né? É muita coisa, muita informação. Então tem, e o próprio Chico diz, tem pesquisadores que futuramente eles que vão se debruçar em cima daquelas obras tudo e vai sair muita coisa dali, né? Muita informação, né? Que a gente, muitos leram, né? Passaram por algumas obras, mas não perceberam detalhes, né? Aí então esses pesquisadores estão começando a aparecer já. Já tem bastante pesquisadores, né, que estão trazendo para esses dias aí novos conhecimentos, né? Oh, graças. Então é isso, né? Vamos lá para o novo subtítulo: Eterna Sucessão dos Mundos. Item 48. Vimos que uma única lei primordial e geral foi dada ao universo para lhe assegurar a estabilidade eterna, e que essa lei geral é perceptível aos nossos sentidos, por inúmeras manifestações, a que denominamos de forças diretrizes da natureza. Vamos mostrar agora que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é assegurado por essa lei suprema. Com efeito, se retrocedermos à origem das primitivas aglomerações de substância cósmica, observaremos que a matéria, sob o domínio dessa lei, já sofre as transformações necessárias, que a levam da semente ao fruto maduro, e que, sob o impulso das diversas forças nascidas dessa lei,
ela percorre a escala das suas revoluções periódicas. Inicialmente, centro fluídico dos movimentos, a seguir geradora dos mundos, mais tarde, núcleo central e de atração das esferas que tiveram nascimento em seu interior. Então aqui está falando das leis, né, de como foi gerando esses mundos, né, essas galáxias, através de inicialmente centro fluídico dos movimentos, né, a seguir geradora dos mundos. E mais tarde, então, núcleo central e de atração das esferas que tiveram nascimento em seu interior. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que importa saber agora é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, uma vez que a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. E se é certo dizer em sentido literal que a vida só é acessível à foice da morte, também é certo afirmar que é necessário que a substância sofra as transformações inerentes à sua constituição. Então tudo, né? Assim como tudo é criado, tudo também vai ser destruído, né? Através das leis, né? Existe a lei de destruição também, né? Destruição de corpos, né? Corpos inanimados, matérias inanimadas, né? Então tudo vai ser um planeta vai ter um orbe, vai ter um ano X de vida, ele vai se deteriorar um dia, e essa deteriorização ela vai se transformar vai se destruir, né? Vai virar de repente em cometas, vai virar asteroides, vai virar uma poeira, vai voltar para o todo universal, né? E vai gerar outros planetas também, de repente que ela sobra lá, vai se aglomerar com outros, né? São matérias, né? Então vamos para o item 50. Eis aqui um mundo que desde a sua origem percorreu toda a extensão dos anos, que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se o foco interior da sua existência, seus elementos próprios perderam sua virtude inicial. Os fenômenos de sua natureza, que requeriam para se produzirem a presença e a ação das forças destinadas a este mundo, doravante não podem acontecer, porque a alavanca da atividade dessas forças não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Ora, pode-se pensar que esse mundo extinto e sem vida vai continuar a orbitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como um resíduo inútil pelo turbilhão dos céus? Que ele permanece inscrito no livro da vida universal quando não é mais que uma letra morta e sem sentido? Não. As mesmas leis que elevaram acima do caos tenebroso e que aquinhoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que os governavam durante os séculos da sua adolescência, que fortaleceram seus primeiros passos na existência e que o conduziam à maturidade e à velhice, vão presidir a desagregação dos seus elementos construtivos para restituí-los ao laboratório de onde a potência criadora retira incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. E essa morte não será um acometimento inútil à Terra,
nem as suas irmãs. Ela renovará em outras regiões outras criações de uma natureza diferente, e lá onde o sistema dos mundos se dissipam, logo renascerá um outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. A gente tinha comentado antes, né, que tudo que se deteriora ele volta, né, pro todo, né? E talvez para se unir a novas criações. Um exemplo bem simples assim para a nossa vida e que a gente não percebe muito. Muitas vezes a gente enterra um animalzinho ali e passa de repente anos ali, quando vê, nasce uma planta, alguma coisa, ou até plantam coisas em cima, e aquilo vai servir, né, vai servir de vida, né, para sustentar esse novo ser, né? Muitas vezes a gente está comendo uma couve ali, uma alface ali, e está comendo às vezes um animal que estava morto ali, alguma coisa da terra ali, né, que se deteriorou e serviu de alimento para aquela planta ali, né? E a gente não sabe, né? Então são coisas assim que tudo é útil, tudo vai, como diz aqui, não vai ser tudo apagado também, né, do livro da vida, de tudo, né? Ah, não, virou pó, vai. Não, mas tudo vai ter uma utilidade, né? E tem aquele ditado bem interessante, como é que na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma. Então vamos para o 51. Assim, a eternidade real e efetiva do universo está assegurada pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim, os mundos sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas forças. Lá onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóbada da noite, lá onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, o dedo da morte há muito extinguiu esses esplendores, há muito vazio substituiu esses deslumbramentos e recebeu as novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa em que esses astros se encontram, que faz com que a luz que emitem leve milhares de anos para chegar até nós, faz com que somente agora recebamos os raios que eles nos enviaram muito tempo antes da criação da Terra, e que ainda os admiremos milhares de anos após o seu desaparecimento real. Que são os 6.000 anos de humanidade histórica diante dos períodos seculares? Dos segundos nos vossos séculos? Que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo, a sombra eclipsada pelo Sol? Então o que é, né, esses 6.000 anos que a gente está vivendo aqui? Então aqui esses 6.000 anos de história é aquilo que nós estávamos comentando desde o início da história lá antes de Jesus, né? Toda a trajetória dos hebreus, né? Toda aquela história antes, né? Lá de Jacó, lá, né? De Noé, que vem vindo, até chegar aos dias de hoje. E quando diz lá no Evangelho, na segunda epístola de Pedro, lá, né, que diz, né, que Pedro diz que um dia para o Senhor são 1.000 anos, né? Então, ou seja, aqui são 6.000 anos, para Deus, né, seria representar como 6 dias, para nós, tudo isso toda essa história que a gente já viveu, né? Tudo isso que a gente já viveu não é nada, né? É tudo uma construção para uma civilização melhor, né?
Então vamos para o 52. Logo aqui, com os outros estudos, reconheçamos que a Terra e o homem nada são comparados ao que existe, e que as mais colossais operações da nossa mente ainda se estendem apenas sobre um campo insignificante, diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. E quando esses períodos da nossa imortalidade tiverem passado sobre nós, quando a história atual da Terra nos aparecer como uma sombra vaporosa no fundo da nossa lembrança, quando ao longo dos séculos incontáveis tivermos habitado esses diversos graus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das futuras eras tiverem sido percorridos em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a imóvel eternidade. Então o que seria para... Porque se para Deus nós todos somos anjos, né? Então quantos dias... Por isso que Ele não se importa com o nosso passado, né? Nem com o futuro. Para ele é tudo um eterno presente, né? Então quantos dias para nós ser um anjo, né? Para Ele, para Deus, para nós é uma eternidade, né? Demora, essa reencarnação é pesada, parece que não passa nunca, né? Parece que nós vamos ficar eternamente sofrendo, né? E para Deus ali é dias, Ele já sabe que logo, logo vai se tornar um anjo, né? É bem rápido, né? E para nós, claro, para nossa visão é bem mais demorado, né? A gente vai ter que reencarnar milhares de vezes, sofrer bastante, né? Passar por bastante dificuldades para poder, né, se transformar num ser melhor. Então vamos para outro subtítulo, a vida universal, item 53. Essa imortalidade das almas, da qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos. Eles a qualificaram ironicamente de imortalidade viajante e não conseguiram compreender que só ela era verdadeira perante o espetáculo da criação. Entretanto, é possível fazer compreender toda a sua grandeza, eu diria quase toda a sua perfeição. Aqueles que não entendem ainda, né, essa imortalidade e que acham que morreu e é só aquilo que eles conseguem ver, né? Então diz, né, que isso aqui pareceu imaginar aos olhos de certos pensadores preconceituosos. Eles qualificaram ironicamente de imortalidade viajante, não conseguiram compreender que só ela era verdadeira perante o espetáculo da criação. Entretanto, é possível fazer compreender toda a sua grandeza, eu diria quase toda a sua perfeição, né? Então, hoje muitos não compreendem, não entendem, um dia todos vão entender, né? Ao longo dessa imortalidade, né, que somos espíritos imortais. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam a morada de seres que os contemplam e que descobrem sobre o seu véu o poder e a sabedoria daquele que os formou. É questão indiscutível para nós, mas que as almas que os povoam sejam solidárias é o que importa saber. Então tudo é solidário no universo, né? Isso que é importante na obra da criação, né?
todos são solidários uns com os outros. Vou ler os 55. Com efeito, a inteligência humana tem dificuldade para considerar esses globos radiosos que cintilam no espaço, como simples massas de matéria inerte e sem vida. Custa-lhe pensar que nessas regiões distantes não haja magníficos crepúsculos e esplêndidas noites, sóis fecundos e dias plenos de luz, bem como vales e montanhas, onde as múltiplas obras da natureza desenvolveram toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhes imaginar que o espetáculo divino, em que a alma pode se retemperar, como na sua própria vida, seja desprovido de existência e privado de qualquer ser pensante que possa conhecê-lo. Então é uma pena, né, aqueles que ainda têm essa visão tão materialista de achar que só nós aqui que temos vida aqui no nosso planeta, né? Não tem essa visão de que aqueles que já conseguem visualizar outros planetas, mas não conseguem ver vida, né? E a gente sabe, né, que todos têm vida, né? Só que já aos nossos olhos a gente não consegue entender, não consegue ver ainda, né, perceber esse tipo de vida, né? Que nem então se tu quer ir para Marte, lá em Marte não tem vida, né? Mas aí não tem vida aos nossos olhos, né? Porque se, como a gente estava falando no livro Cartas de uma Morta, que lá já são muito mais evoluídos que nós, né? Como é que nós vamos perceber que nossos olhos estão, né, materiais a vida de lá, né? E aí então aqueles que acham que não há vida, né? É 55. Não, 56. Eu li os 55. Deixa que eu leio aqui então. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação é necessário acrescentar a da humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade, ainda não apreciada de vossa parte, foram dados a esses mundos. Se esses astros, que se harmonizam em seus vastos sistemas, são habitados por inteligências, não o são de forma alguma por seres desconhecidos uns dos outros, mas por seres marcados na fronte pelo mesmo destino, que deve se encontrar momentaneamente, segundo suas funções de vida, e se reencontrar de acordo com as suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Então veja que belo aqui, né, que nós, dentro dessa universalidade de mundos e os laços criados dentro de uma fraternidade, ou seja, através da lei de sintonia, né, que os espíritos então eles vão se ligarem, né, por laços familiares, e vão estar sempre envolvidos juntos, né, em planetas, vão se conectando, se ligando. Então cada família, cada espírito que vive num tipo de planeta, um tipo de orbe, ele vai se conectar com aqueles tipos de espírito que estão naquele planeta, né? E aí vão reencarnando, através da lei de reencarnação, vão se reencontrando novamente, né? Talvez nesse planeta, ou se não for nesse planeta, em outros planetas. Muitos vão estar lá por laços de afinidade, né? Aqueles que talvez que não conseguirem, né, implantar o reino dos céus nos corações, como Jesus nos ensina,
ele vai ser exilado para outro, de repente outro tipo de planeta conforme a sua sintonia, né? E vai atrair outros, né? Talvez alguns da mesma família ou não vão se sintonizar em outros planetas, né? Planetas primitivos que estão recém começando, ou planetas de expiações e provas, né? Porque o nosso planeta aqui já está no último minuto, né? Para se transformar num planeta regenerado, né? Segundo as informações que a gente tem. Então já não dá mais tempo, né? Ou a gente se melhora, ou então vai ter que ir para um outro lugar, porque chegou o momento da Terra se melhorar, né? Existe uma lei de evolução e ninguém pode atrapalhar essa lei, né? E aí então aquele que não quer vai para um lugar conforme a sua condição espiritual, né? E lá ele vai ter que ajudar outros a aprender a se reabilitar, né? Novamente. Então vamos para o item 57. Através de que estranha aberração se acreditou que se deveria negar as vastas regiões do espaço à imortalidade, quando a encerravam em um limite inadmissível e em uma dualidade absoluta, o verdadeiro sistema do mundo deveria então proceder à verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Essa transviará tanto que a sua base se colocará sob a metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se estabelecerá triunfante sobre as ruínas da antiga, porque a sua base será erguida, vitoriosa sobre os antigos erros. Interessante aqui que Galileu coloca, né, que tudo isso que a gente vive hoje, nessa guerra que ainda há entre a ciência, a teologia, né, as religiões, né, que o planeta foi criado em 6 dias, né, e a gente sabe aqui que, então a gente, para ver como eles não estudam bem o Evangelho, né, porque se a teologia diz, o mundo foi criado em 6 dias, mas daí o Velho Testamento se conecta com o Novo, né? Aí no Novo, na Epístola de Pedro, já diz que um dia para o Senhor são 1000 dias, né? E aí então já quebra essa tese aí de que o mundo foi criado em 6 dias, né? Aí a gente estudando aqui mais adiante, aqui nessa obra Gênesis, a gente vai ver, né? Um dia para o Senhor é quanto? É 1000 dias. Falou assim. Eu falei 100. Então desculpa, é 1000 dias, eu tinha falado antes, né? Um dia para o Senhor é 1000 dias. É. Então demorou 7.000 dias. E a gente não. Aqui comentou também, né? Que a gente está em 6.000 anos, né? 6.000 anos. E aí o planeta vai estar regenerado, que aí o 7º milênio, né? Ou seja, o 7º dia simbólico, né? O 7º dia vai ser o descanso, né? O descanso para a alma, né? Ou seja, daí o mundo vai estar regenerado, né? Então nós estamos no 6º dia, né, da criação, e aí o 7º, então o planeta vai estar regenerado. Na verdade, dentro desse 6º dia, nós já estamos, bem dizer, né, simbolicamente, no último minuto, né? Ou seja, nós já estamos já na madrugada, estamos já passando para o mundo de regeneração, né? Então já estamos, o mundo de regeneração já está aí, né? Que lá no programa Pinga Fogo, lá para quem mas da onde é que o Ederson está tirando essas coisas, né? O programa Pinga Fogo está lá registrado que o Chico diz, o Emmanuel dá uma previsão de em torno do ano 2057 é para se iniciar a regeneração no planeta, né? Então são o quê? Falta 38 anos, né? Então daqui a 38 anos eu nem sei se eu vou estar encarnado aqui ainda, né? Vou estar com quase 80 anos aí. O meu filho ainda vai ver esse planeta melhor, né? Já vai estar aí para ver, vai estar com 42 anos, vai ser novo ainda, né? Se Deus quiser. E eu ainda vou
talvez eu não esteja aí para ver um mundo novo, regenerado, né? O começo da regeneração. Por isso que a gente tem que, na verdade, então veja o papel que a gente está, a importância nossa, né? Dentro da doutrina espírita, principalmente. Qual o nosso papel que a gente está na doutrina espírita hoje, né? Os trabalhadores da última hora. Então nós estamos trabalhando, né? E desses frutos do nosso trabalho que vai deixar para um planeta de regeneração, um planeta melhor, né? Vai deixar para os frutos de amanhã, né? O trabalho que a gente está fazendo hoje. Então nós vamos desencarnar ali já velhinho e o mundo se regenerando, né? Então tu vê que a gente está no último instante mesmo, né? A gente ganhou a última oportunidade, né? E muitos não se dão conta disso, né? Muitos não se dão conta, né? Não estão dando a verdadeira importância, né? do que a gente deve fazer aqui, se melhorar da melhor forma possível, fazer o bem no limite das forças, para a gente saber que todas as dificuldades que a gente vai enfrentar, pedras, espinhos no caminho, todas as lutas que a gente enfrentar, mas que tudo vai valer a pena, né? Que o porvir vai ser muito melhor, né? E nós então, que a gente não vai estar aqui fisicamente, mas em espírito a gente poder ver os frutos do trabalho de um mundo realmente que se regenerou, né? Tudo aquilo que a gente está plantando hoje, para a gente chegar no mundo espiritual numa condição melhor e poder ver, né? Diz, que bom, graças a Deus a gente conseguiu, né? E poder ser digno de poder voltar aqui, reencarnar possivelmente no mundo regenerado, né? Mas isso tudo depende de cada um de nós, né? Ou aquele que não quiser, né? Que não conseguiu atingir a sua meta, né? Não conseguiu se melhorar, vai voltar para um planeta conforme a condição dele, né? Vai ter que voltar lá para auxiliar outros, lá, em que não é um castigo de Deus, né? Mas é que é uma forma de se reabilitar, de se reeducar pelo amor, né? E um dia podendo retornar novamente, né? Tudo depende de cada um. Então, gente, a gente encerra aqui então esse subtítulo, A Vida Universal. Na próxima semana a gente vai fazer o item 58, a ciência, e que fica aqui para todos dar uma pesquisada. Esse item, a ciência, foi totalmente retirado da Gênesis das outras edições, né? Então, ou seja, aqueles que têm dúvida, mas como é que eu vou saber se minha obra Gênesis é adulterada ou não? Então aqui a gente chegou no item, um deles, ó. Então, se por exemplo agora na semana que vem aqueles que tiverem a obra Gênesis e esse item 58 não for o subtítulo A Ciência, não tiver porque foi adulterado. Então, mas o Edwards estão inventando coisa que foi adulterado, mas basta ver que foi retirado da obra original, né? Imagina todo esse item 58 que foi retirado, todo esse subtítulo A Ciência, né? Então a gente vai, como a gente estava comentando, é um livro que vai ficar incompleto, né? Por que foi retirado? Então semana que vem nós vamos ver o porquê que foi retirado, né? Basta a gente refletir. Então vamos encerrar o nosso estudo da noite. A gente agradece aí todos, a participação de todos. Então aqui nosso objetivo é a gente, né, conhecer um pouco, né, estudar um pouco de uma forma simples, né? E a gente vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui estudando, aos nossos benfeitores amigos que nos inspiram, ao nosso Pai Francisco, a gente agradece todo o carinho por ele, por cuidar de todos nós, de toda essa família aqui, e que a gente possa, dentro das nossas limitações, sendo um instrumento ainda bastante humilde, né? Com bastante falta de conhecimento ainda, mas que a gente está se aperfeiçoando, somos perfeitíveis.
e que a gente possa, nesse clima de paz, de harmonia, dar continuidade nas nossas atividades, que nos deem força, fé, abençoando e iluminando a todos aqueles que estão vibrando conosco positivamente, que possam receber as bênçãos nos seus lares, iluminando aqui a todos, também nossos vizinhos, nosso bairro. E a gente agradece a presença de todos e damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.